Sejam todos bem-vindos à aula 24 do meu curso sobre as normas regulamentadoras. Nessa aula, vamos conhecer a NR19, explosivos. A NR19 tem o objetivo de estabelecer os requisitos e as medidas de prevenção para garantir as condições de segurança e saúde dos trabalhadores em todas as etapas que trabalham com explosivos, seja na fabricação, no manuseio, no armazenamento e no transporte desses materiais. Bem, pessoal, pausa aqui. Se meus vídeos têm te ajudado, aproveito para te pedir um like, compartilhar esse conteúdo nos grupos de amigos que se interessam por esse tema e comentar. Se você tiver maior interesse em me ter ali te ajudando com PGE, rede social, LTCAT e muitas outras coisas, materiais editáveis sobre as normas regulamentadoras, olha só, torne-se membro. Basta clicar em Seja Membro e já vai ter um videozinho ali que vai te explicar tudo o que você precisa fazer. Então vamos lá. O trabalho com explosivos é inerentemente perigoso e ao longo dos anos houve vários acidentes trágicos que poderiam ter sido evitados com a devida aderência às normas de segurança. Aqui eu trouxe o desastre de Tianjin, na China, que aconteceu em 2015. Um armazém contendo produtos químicos perigosos e explosivos explodiu, resultando em 173 mortes e centenas de feridos. Foi revelado que os armazéns estavam armazenados com produtos em quantidades superiores às permitidas e não estavam devidamente registrados para manusear materiais perigosos. Poderia citar vários outros desastres e acidentes, mas nosso objetivo é entender o que essa norma nos traz, saber quais itens devem ser cumpridos para evitarmos que desastres como esse aconteçam. Então vamos lá. Começar pela definição, né? Para entender as disposições gerais sobre os explosivos, vamos analisar alguns pontos importantes dessa norma. Primeiro, é crucial saber o que consideramos como explosivo. Trata-se de um material ou substância que, quando acionado, passa por uma decomposição extremamente rápida, resultando em produtos mais estáveis, liberando uma grande quantidade de calor e causando um aumento súbito de pressão. A norma traz as disposições gerais e vamos dar uma olhada e entendimento nessas disposições. Primeiro, todas as atividades que envolvem a fabricação, manuseio, armazenamento e transporte de explosivos precisam seguir rigorosamente essa norma e os regulamentos específicos da Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados do Exército Brasileiro. Além disso, as organizações que lidam com explosivos devem manter as quantidades máximas permitidas de acordo com o anexo 2 dessa norma, que falaremos mais para frente nesse vídeo. E, em certos casos, se o depósito for barricadas, as distâncias de segurança exigidas podem ser reduzidas pela metade. Por fim, as organizações que fabricam, armazenam e transportam explosivos precisam ter um PGR, um Programa de Gerenciamento de Risco bem robusto. Esse programa deve incluir, além dos requisitos da NR1, a avaliação dos riscos específicos de incêndio e explosão, assim como as medidas preventivas adequadas. E no que se trata da fabricação desses itens? Vamos entender as disposições sobre a fabricação de explosivos, conforme a norma. Primeiro, a fabricação de explosivos só é permitida para organizações que possuam um certificado de conformidade homologado pelo Exército Brasileiro. Isso assegura que apenas entidades qualificadas possam realizar essa atividade. As áreas perigosas dentro das fábricas de explosivos, definidas pelo responsável técnico ou por um profissional legalmente habilitado em segurança do trabalho, devem ser monitoradas eletronicamente o tempo todo, conforme as regras da Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados do Exército Brasileiro. O terreno onde está localizadas as instalações de fábricas de explosivos deve ser cercado adequadamente e deve haver uma separação clara entre as áreas de fabricação, armazenagem e administração. Em atividade onde os explosivos são colocados em invólucros,
como no encartuchamento, esses processos devem ocorrer em locais isolados e não podem ter mais de 4 trabalhadores no interior ao mesmo tempo. Os locais de fabricação de explosivos devem atender aos seguintes requisitos: estar em perfeito estado de conservação, ser adequadamente ventilado, ter paredes e tetos feitos de material incombustível e pisos antiestáticos, estar equipados com equipamentos aterrados e, se necessário, com instalações elétricas de segurança especial. Possuir sistema de combate a incêndio apropriados, conforme a legislação estadual e normas técnicas nacionais vigentes, estar livre de material combustível ou inflamável. E durante o manuseio de explosivos, é proibido utilizar ferramentas ou utensílios que possam gerar centelhas ou calor por atrito. É proibido fumar ou realizar atos que possam produzir fogo ou centelhas, usar calçados com pregos ou peças metálicas externas, manter objetos que não tenham relação direta com a atividade. Nos locais de manuseio de explosivos, as matérias-primas que ofereçam risco de explosão devem ser mantidas nas quantidades mínimas possíveis, permitindo-se no máximo material suficiente para o trabalho de 4 horas. Quando a gente está tratando agora de armazenamento, o que que a norma nos traz, pessoal? Bem, no caso de depósito permanente, as paredes devem ser duplas, com um espaço vazio de pelo menos 50 centímetros entre elas. Esses depósitos devem seguir alguns requisitos básicos. Eles devem ser construídos com material incombustível e maus condutores de calor, em terreno firme e seco, longe de inundação, ser apropriadamente ventilado, ter sinalização externa adequada. Os depósitos explosivos precisam ter monitoramento eletrônico constante, conforme as regras da Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados do Exército Brasileiro. As distâncias mínimas em relação a edifícios habitados, ferrovias, rodovias e outros depósitos são determinadas pelas tabelas em quantidade e distância do anexo 2, que a gente vai dar uma olhada mais para frente. Ao considerar a capacidade de armazenamento, deve-se levar em conta as dimensões das embalagens, a altura máxima de empilhamento, a ocupação máxima de 60% da área do depósito apenas, para permitir a circulação, e a distância mínima de 70 centímetros entre o teto e o topo do empilhamento. Os diferentes tipos de explosivos devem ser armazenados de acordo com os grupos de incompatibilidade que estão descritos no anexo 3. Acessórios explosivos podem ser armazenados junto com os explosivos, desde que isolados e conforme as quantidades máximas permitidas. É proibido armazenar explosivos com acessórios iniciadores, pólvoras ou fogos de artifício no mesmo depósito. Além disso, as instalações elétricas dos depósitos devem ser específicas para áreas classificadas. Explosivos de diferentes organizações podem ser armazenados juntos, desde que separados, identificados e que as movimentações de entrada e saída sejam individualizadas, seguindo as regras de segurança. E, finalmente, as tabelas de quantidade e distância, que é o anexo 2, devem ser consideradas com depósitos sendo tratados como unidades individuais ou construções únicas, dependendo da distância entre elas. Sobre o armazenamento, né, desculpa, sobre o transporte, vamos entender isso. Vamos entender as disposições sobre o transporte de explosivos conforme a norma. Bem, o transporte de explosivos deve seguir as normas específicas de acordo com o meio de transporte utilizado. Então, se for o transporte rodoviário, tem que seguir as normas da ANTT, normas da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Se for um transporte marítimo, fluvial ou lacustre, tem que seguir as normas da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAQ. Se for um transporte aéreo, tem que seguir as normas da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. Além dessas normas específicas, existem algumas prescrições gerais que devem ser observadas. Sobre a embalagem do material, o material deve estar acondicionado em embalagens regulamentares. A supervisão, o embarque e desembarque devem ser supervisionados por um trabalhador capacitado, conforme a NR1, sob
responsabilidade do responsável técnico da organização, fabricante ou de um profissional habilitado em segurança do trabalho. Sobre a segurança dos equipamentos. Todos os equipamentos usados na carga, transporte e descarga devem ser verificados quanto às suas condições de segurança. E a sinalização, né, pessoal? A sinalização de explosivos devem estar visível no veículo de transporte. Disposição e fixação. Bem, o material deve ser disposto e fixado no veículo de maneira mais segura e que facilite a sua inspeção. Separação de materiais. Bem, munições, pólvoras, explosivos, acessórios, incineradores, artifícios pirotécnicos e outros artefatos pirotécnicos devem ser transportados separadamente. Proteção contra umidade e sol. O material deve ser protegido contra umidade e também sobre os raios solares diretos. Manuseio e cuidado no transporte. Bem, é proibido bater, arrastar, rolar ou jogar os recipientes de explosivos. Verificação de local, né? Antes de descarregar, o local de armazenamento deve ser examinado. Tem que ter uma iluminação segura. Dos locais de embarque, desembarque e transporte, é proibido o uso de sistema de iluminação não específicos para áreas classificadas. Proibido fósforos, isqueiros e dispositivos que possam produzir chama ou qualquer centelha. Horário de carga e descarga. Preferencialmente, a carga e descarga devem ser feitas durante o dia e em condições climáticas favoráveis. Se necessário, à noite, devem ser usadas lanternas e holofotes especificadas. Os explosivos devem ser transportados em veículo de carroceria fechada, tipo baú, ou em container, exceto em operação de canhoneio. Explosivos podem ser transportados com acessórios iniciadores, desde que estejam isolados em compartimentos ou caixas de segurança que evitam atrito ou choque mecânico. Esses compartimentos devem ter blindagem em chapa de aço e revestido interno de madeira para evitar atrito. Os veículos de transporte de explosivos devem possuir comunicação eficaz com a organização responsável pelo transporte, rastreamento, que é o sistema de rastreamento em tempo real via GPS, controle remoto, dispositivo para controle e bloqueio remoto das portas, botão de pânico, com ligação direta com a organização responsável pelo transporte. O que é área classificada, pessoal? Área classificada é a região que possui a possibilidade de ocorrência de uma atmosfera explosiva. Dito isso, a gente vai dar uma olhadinha aqui nos anexos 1, 2 e 3 dessa norma. Bem, anexo 1, pessoal, trata da segurança na indústria e comércio de fogos de artifício e outros artefatos pirotécnicos. Então, vamos dar uma resumida aqui, né? Essa norma, esse anexo, ele é muito amplo. Ele traz o objetivo, né? Porque está tratando ali de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos, então, por ser algo completamente, absurdamente perigoso, tem todos esses itens aqui. Então, o objetivo é estabelecer as medidas de segurança e saúde para proteger os trabalhadores em todas as etapas envolvendo fogos de artifícios e artefatos pirotécnicos. Qual é o campo de aplicação, né? Aplica-se a todos os estabelecimentos que fabricam, armazenam, comercializam fogos de artifícios e artefatos pirotécnicos, incluindo unidades de produção de pólvora negra e produtos intermediários. Quais são as disposições gerais? Bem, são as definições importantes como fogos de artifício, responsável técnico, acidente de trabalho, incidente de substâncias perigosas e obriga o cumprimento de outras leis e regulamentos aplicáveis. Bem, as instalações, diz ali quais são os requisitos para a construção e manutenção de instalações seguras, onde são fabricados, armazenados e comercializados os fogos pirotécnicos. E o PGR, né? Essa parte de fogos de artifício tem um PGR específico. Então, a norma traz ali no item 5 a implementação de um programa para identificar, avaliar e controlar os riscos associados às atividades com fogos de artifícios e artefatos pirotécnicos. Além do que é solicitado na NR1, esse PGR deve cumprir
todas as regras estipuladas nesse item 5 desse anexo para artefatos pirotécnicos e fogos de artifício. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, pessoal, a formação de uma comissão interna para monitorar e promover a segurança do ambiente de trabalho específica para quem vai trabalhar com artefatos pirotécnicos e fogos de artifício. É a responsabilidade técnica, né, que é a atribuição de responsabilidades a profissionais habilitados, especialmente na área de química, para garantir a segurança e qualidade dos processos e produtos. Locais de trabalho, fala sobre as diretrizes para assegurar que os locais de trabalho sejam seguros e adequados para as atividades com materiais pirotécnicos. O transporte interno traz as regras para o transporte seguro de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos dentro das instalações. A proteção individual fala do uso obrigatório de equipamentos de proteção individual, os EPIs, apropriados para os trabalhadores, e o acesso aos estabelecimentos, fala sobre o controle e monitoramento do acesso às áreas onde são manuseados fogos de artifícios e artefatos pirotécnicos. Destruição de resíduos, fala dos procedimentos seguros para a destruição de resíduos de materiais pirotécnicos. Sobre a parte de higiene e conforto do trabalho, nesse item traz as medidas para garantir condições adequadas de higiene e conforto para os trabalhadores. Treinamento de trabalhadores, tem ali o treinamento regular, específico, para os trabalhadores sobre os riscos e medidas de segurança. Acidentes de trabalho são os procedimentos para prevenção, atendimento e investigação de acidentes de trabalho relacionados a materiais pirotécnicos. Controle de qualidade, pessoal, é a implementação de processos rigorosos de controle de qualidade para garantir a segurança e a eficácia dos produtos pirotécnicos. Comercialização traz as regras e procedimentos para comercialização segura de fogos de artifícios e os artefatos pirotécnicos e sobre as disposições finais, trazem informações adicionais e disposições finais sobre a aplicação e cumprimento desse anexo. Já no anexo 2, os explosivos foram organizados e separados em classes, né? Porque tem ali as tabelas de quantidades e distâncias. E assim, os que apresentam riscos semelhantes fazem parte da mesma classe. E esse anexo nos mostra a distância que tem que ter dos explosivos entre edifícios habitados, ferrovias, rodovias e entre depósitos ou oficinas. Bem, são 4 tabelas que, de acordo com a classe do explosivo, mostra a distância mínima que esse, né, explosivo vai ter desses pontos. Essa distância o peso, né, do explosivo está ali em quilo, então de 0 a 450 quilos, do explosivo ali da tabela 1, que é uma classe de explosivo específica, ele tem que estar a 25 metros de edifícios habitados, 25 metros de ferrovias, tá? Então é dessa forma que você vai ler essa tabela. Então, essa quantidade tem que ser cumprida, né, para que esses depósitos possam depósito, comércio, enfim, possam ocorrer de uma forma segura. Já no anexo 3, pessoal, dessa ANR, que trata do grupo de incompatibilidade para armazenamento e transporte, tem uma tabela classificando os explosivos, dando a sua descrição e exemplificando o produto que vai da letra A até a letra S, que é o exemplo da letra S, é a bateria térmica. E depois vem uma tabela que indica quais grupos não podem estar de forma alguma juntos na armazenagem e nem no transporte. E por fim, a norma finaliza com um glossário. Muito obrigada, pessoal. A NR19 é bem extensa devido aos perigos relacionados a explosivos. Eu espero que essa aula te ajude a entender melhor a norma, saber sua importância e no momento que estiver atuando em algum local com esse tema, siga todos os passos para manter um ambiente saudável, mesmo lidando com explosivos. Muito obrigada. Nos vemos na próxima aula na NR20, Segurança e Saúde do Trabalho com Inflamáveis e Combustíveis. Até lá.